Rapaziada, deixa eu falar uma parada aqui pra vocês que eu fiquei pensando, né? E a gente tá nessa fase aí, né? Tipo, um acesso muito provável, um treinador que nos dá essa confiança, nos dá essa condição de acreditar que a gente possa buscar o nosso acesso. Mas vocês pararam pra pensar nos 4 jogos que a gente venceu? 3 foram jogos duríssimos, difíceis. Por exemplo, o CRB ainda sonha com vaga para a Série A. O CRB tomou 4-2 nosso. O Operário, por mais que tenha sido um jogo muito complicado, difícil, mas a gente venceu no último lance lá, gol do Jadson. Depois vencemos o Atlético Paranaense no jogo da morte, confronto direto. Inclusive o Atlético veio numa má fase aí, né? 3 jogos sem ganhar. Empatou o último jogo dentro de casa. E enfrentamos o nosso filho, que por mais que tivesse virtualmente rebaixado, mas a gente sabe que ele é um filho rebarbão, né? Sabe que é um filho que sempre quer ficar aí querendo bater boca, querendo rebarbar o pai. Sempre apanha, normal. Né? Um pai batendo um filho. É rebarbadinho esse filho aí. Né? É o primogênito, nosso primogênito. Mas nós temos 2 filhos, vocês sabem, né? Que a gente tem 2 filhos, Tuna e Mucura. Então, mas esse aí é o primogênito. A Mucura, Pai Sandu é o primogênito, é o mais rebelde. E aí a gente teve um jogo muito duro, abrimos 2-0, eles empataram, a gente fez o 3-2 naquele gol antológico do Hernandes, que inclusive, tá, gente? Não minimize o feito de domingo. Domingo, né? O dia foi tão maravilhoso que parecia domingo. Não, de terça-feira, de anteontem. Não minimize. Não minimize. Sabe por quê? Porque isso aí é histórico. O gol do Hernandes, pelo nível de dificuldade, de momento, a vitória. Essa vitória aí contra a Mucura, talvez lá na frente a gente possa analisar e falar. Nós subimos quando vencemos a Mucura naquele jogo. Porque a gente entrou na briga, toda aquela margem de erro. E olha que o português afundou muito o nosso time, mano. Mas muito, mas. Vocês têm noção que a gente ganhou 4 jogos seguidos e não entramos no G4? Mas tinha gente que vinha aqui com aqueles resultados enganosos. Olha, o português está empatando, mas a gente não está a gente não está longe do G4. Aí que você se engana. A gente ficava numa quinta posição, mas a gente ficava numa quinta posição a 4 pontos do G4, a 7 pontos do líder, do vice-líder, a 10 pontos do líder. Era mentiroso. Era só a posição que o Remo tava. Porque não jogava bola, não tinha intensidade, não tinha entrega, não tinha nada. Você se engana. Pare, eu já falei isso aqui pra vocês. Pare de se enganar com resultados mentirosos, com momentos mentirosos. Que você está se fazendo de tolo, está enganando, se enganando totalmente. Porque eu não vou te enganar aqui. Eu não vou mentir pra você, não vou vender história mentirosa aqui pra você, tá? Agora não. Olha a tabela. O Remo é o sexto, beleza. Mas o Remo está a 2 pontos do vice-líder. Eu não estou falando do quarto colocado, não, que o Remo está a 1 ponto. Eu estou falando do vice-líder. O Remo está a 2 pontos do vice-líder, a 5 do líder do campeonato. Que se perder o clássico, o Remo diminui para 2. Se o Remo vencer. Então, meu amigo, a vitória contra o Atlético, ela é inegociável. Ela é inegociável. Até porque esses caras tiraram o jogo do Mangueirão, botaram no Bay não. Agora a gente tem obrigação de ganhar o jogo. Obrigação mais do que nunca de ganhar esse jogo aí. Mais do que o clássico. Essa obrigação agora é nítida. Porque vocês mudaram o jogo pro Bay não. Então vamos ganhar o jogo lá. Já que a mudança ela foi justamente para isso, então vamos ganhar o jogo. Não temos que pensar outro resultado. Até porque uma vitória nos deixa muito próximos do nosso objetivo final, que é o acesso. Se a gente ganhar esse jogo contra o Atlético, a gente vai ficar a 3 vitórias do acesso. Isso matematicamente, tá? Não de termos de projeção. De 5 jogos, a gente vai precisar ganhar 3. E com esse time do Guto Ferreira, com o Guto Ferreira, isso é totalmente possível. Depois de ganhar o Atlético. Por quê? Porque a gente pega Chapecoense em casa e Goiás. Obrigação de ganhar. O time que quer subir não pode mais perder ponto dentro de casa. E aí você tem Avaí, que é totalmente possível vencer. Vocês acham que o Avaí, sabendo que o Criciúma precisa, você acha que eles não vão abrir as pernas pro Remo? Duvido que não. Duvido. E nesse momento a gente tem que se também aproveitar dessas rivalidades. Por exemplo, a gente vai enfrentar a Chapecoense, que é um outro time catarinense também, que está brigando ali. Então talvez
Esses times catarinenses brigando aí pelo acesso, inclusive um deles no G4, isso pode ser bom pro Remo. Faltava só o Remo ter uma arrancada, gente. E agora a arrancada do Remo veio. Graças a Deus, nessa reta final, quem sabe a gente não pode chegar ali pro acesso, talvez até pro título. Não sei, sinceramente, não sei. Mas, gente, falando aqui agora sobre o time do Remo, né? Jogadores aqui. A gente já falou sobre essa questão aí de tabela. A gente vai falar muito ainda sobre o Atlético durante a semana aqui. O vídeo da noite a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso próximo adversário, tá? Mas vamos falar aqui também um pouco da promoção, né? Depois do gol antológico lá do Diego Hernandes, o Remo colocou os produtos da loja a R$33 de desconto, tá? Marketing absurdo. Cara, quando a gente critica aqui, entendo. Quando a gente critica, a gente tem que criticar aqui, a gente critica. Eu tenho problema nenhum em criticar, assim como eu também amo elogiar vocês. Eu amo elogiar o time do Remo, a diretoria, o marketing. Cara, isso foi genial. Isso foi genial, colocar os produtos a R$33 de desconto. Façam mais isso. Valorizem mais quem luta tanto por esse torcedor. Que vocês só vão ter elogios. Vocês só vão ter elogios. Só isso, tá? Eu sei que vocês adoram ser elogiados. E aqui eu não tenho problema nenhum de fazer isso quando vocês merecerem, tá? Bom, falar aqui agora sobre o time, né? Poderemos ter a volta do Klaus. A volta do Marcelinho já é certa, graças a Deus, né? Pedro Costa aí, testador de corações alheios, vai ficar no banco de reservas. E o Marcelinho, nosso lateral titular. Que bom que ele descansou, né, também. Vai voltar aí pro time titular. Isso aí não tenha dúvidas, né? Tecnicamente não dá para comparar, é um abismo entre os dois. A zaga, provavelmente poderemos ter a volta do Klaus. O Kaique Almeida provavelmente continuará no time titular, apesar do Reinaldo já ter 100% de condições de atuar, mas o Guto Ferreira está confiando muito no menino, tá? E assim, eu não acho que ele fez uma partida brilhante na última terça-feira, mas também não acho que ele matou o time do Remo. Ele falhou num lance ali que poderia ter dado o gol da vitória para os caras. Isso aí a gente não pode também tirar isso aqui, não. Mas se o Guto Ferreira acredita no futebol dele, né? Ontem eu fiz até a crítica ao Pedro Castro aqui, a escolha do Pedro Castro e tal. Mas não foi nem pelo que o Guto falou sobre o Pedro Castro. Foi justamente o que me incomodou. Ele ter falado que o Pedro Castro ganha vaga porque ele treina pra caramba. Sendo que é obrigação desses jogadores fazer isso. Até porque todos eles ganham em dia. Ganham muito bem alguns aí, né? Não é não, Dodô? Não é não, Dodô? Então, a gente sabe, né? A gente sabe aí que a volta desses jogadores é importante. O Klaus, por exemplo, é um xerifão na zaga. É um xerifão, um cara que dá uma confiança ali. E nós vamos enfrentar um adversário que tem 6 desfalques. Hoje à noite a gente fala um pouco mais sobre isso do Atlético. Mas é um time que tem 6 desfalques, gente. É um time que vem praticamente com o time em reserva enfrentar o Remo. E os caras estão campengando no campeonato. É um time muito perigoso. Não podemos menosprezar. Vamos aí baixar um pouco a intensidade porque o Atlético vem com o time em reserva. Não. Negativo. Temos que jogar com força máxima, força total. Agredindo do início ao fim. Buscar esses 3 pontos que são inegociáveis em Belém. Né? Até porque a gente pode aí, quem sabe, já entrar no G4 nessa rodada. E não é difícil, né? Uma vitória do Remo, o Remo terminar no G4. Pelo menos pro torcedor que vai pro jogo no sábado. Gente, eu não vou pro jogo, tá? Eu já adiantei pra vocês aqui. Eu não vou conseguir ir pro jogo. Mas para aqueles que vão pro jogo, sair do estádio comemorando uma vice-liderança ou uma terceira colocação. Lembrando, o Novo Horizontino joga também. Se o Novo Horizontino perder, o Remo termina o sábado na segunda colocação, em caso de vitória. Então, é muito importante isso também. Mas deixa aí, cara, o seu comentário. O que você tá achando? Gente, a gente nunca esteve tão próximo da Série A como a gente está agora. Até no campeonato mesmo. Nem quando a gente estava no G4, a gente estava tão próximo como a gente está agora. Vitórias convincentes, um time aguerrido, um time que acredita o tempo todo. O Remo não desiste. Isso é algo que o Guto Ferreira ele resgatou desses caras que estavam se perdendo, né? Esses caras aí conseguiram resgatar isso, essa fome, essa vontade de jogar, né? E a gente só tem aí a agradecer principalmente ao treinador que chegou, conseguiu implementar essa mentalidade nos jogadores, trabalha muito, né?
Trabalhou o mental desses caras. Eu sempre falava isso aqui no canal. O mental e a parte física desses jogadores não poderia cair e não caiu. E muito da parte física é a correção dentro de campo. Porque o Remo hoje não corre mais igual um pato doido dentro de campo. O Remo sabe o que fazer com a bola, o Remo sabe o momento de correr. Olha o Remo fisicamente a diferença. Vocês já notaram? Vocês já notaram isso? Dá uma parada para olhar o Remo no finalzinho do jogo, tentando ganhar o jogo. Você acha que com o treineiro o Remo ia ter isso? Por isso que eu falo, técnico faz diferença. Preparador físico faz diferença. Tem gente que ignorava, achava que eu tava aqui pegando no pé do cara porque eu não gostava do cara. Aquela velha história, né? O cara não tem argumento, aí ficar falando que a gente tem algo contra, pessoal contra o cara. Absurdo. Deixa aí nos comentários, tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.